Oi pessoal, hoje é dia 24 de janeiro de 2025, a gente está começando aquele resumão da semana, caso você não tenha acompanhado o Café Econômico, né? Então vamos às principais notícias que a gente vai entrar em detalhe já já. Lula convoca a reunião ministerial de emergência. O Haddad acabou comemorando aí aumento de arrecadação de impostos, o que pegou muito mal, né? O relatório Focus projeta a inflação de 5% e Selic a 15% em 2025. TikTok e outros aplicativos foram bloqueados nos Estados Unidos e já voltaram. Petrobras sofreu pressão de preço. Até onde o S&P 500 pode subir sem quedas, né? E em 2024 tivemos a elevação muito forte aí de produtos ligados à inflação, né? Principalmente alimentos. Isso aí tem uma repercussão negativa. Então, muito obrigado por você estar acompanhando a gente, né? Siga também a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Todo dia a gente entra isso com detalhes e toda sexta-feira, é claro, a gente vai trazer esse resumão para você aqui, beleza? Bom, seguindo a primeira pauta, Lula convocou a reunião ministerial de emergência. O governo vem sofrendo fortes pressões. Ainda essa semana teve aquele vídeo polêmico do deputado Nicolas, onde ele deixou claro ali, né, a tentativa do governo de ser um pouco mais crítico na fiscalização, na observação das movimentações financeiras, o que não é um imposto no PIX, mas que você vai ser um pouco mais crítico, inclusive, no imposto de renda. O governo passa por essa turbulência, baixa popularidade, elevação de inflação, taxa subindo, economia indo mal, os Estados Unidos, com o Trump também fazendo um tipo de certo de pressão aqui no Brasil sobre alguns pontos, isso tudo canalizou onde o governo teve que convocar uma reunião ministerial. Chamaram os ministros para fazer um plano de ação, de algumas estratégias de melhorar sua popularidade. Entre vai e volta, né, algumas estratégias não vingaram, a gente nem vamos citá-las aqui, mas outras estão começando a trazer alguns sinais, né, principalmente esse de reduzir o preço dos produtos. Então, o Rui Costa, o ministro da Integração, ele está assumindo uma posição de articulador, deu algumas declarações essa semana que não pegaram bem, né? Ele falou sobre fazer alguns processos de intervenção de preços, já que o preço dos alimentos subiram demais. Só para a gente ter um highlight aqui dos números, a inflação de alimentos subiu em 2024 7,69%, muito acima da média de inflação que ficou entre 4,93%. Só para a gente ter uma ideia, alguns produtos que subiram significativamente: carne, 21%, café, 39%, óleo de soja, 29%, e o leite também subiu 18%, ou seja, subiram bastante. E vamos falar todos esses produtos aqui da cesta básica, então as pessoas com mais carentes acabaram sofrendo o forte impacto dessa inflação. A reunião ministerial tenta conciliar algumas estratégias para você baixar principalmente o preço dos alimentos, e algumas estratégias acabaram não dando muito certo. Então a gente vai ter que acompanhar para a próxima semana o que o governo vai fazer. Fato é que ele está se mexendo e a pressão está muito forte, o que destrói a popularidade do Lula. Então vamos ficar atento a esses cenários, né? Outra situação também que pegou muito mal foi o Haddad comemorando o aumento de arrecadação de impostos. Num outro cenário, poderia ser até razoável, porque a grande pressão que o governo sofre é estar gastando demais e está arrecadando pouco, ou seja, está tendo déficit. Mas se num cenário onde as pessoas estão sentindo o seu poder de compra se esvair e pagando muitos impostos e não sentindo esse retorno significativo do governo, né, ou seja, trazendo esse benefício de volta, pegaram o ministro da Fazenda comemorando aí uma arrecadação de impostos, pegou muito mal aí pro Haddad nessa semana, tá? Consequentemente, o relatório Focus, que é uma pesquisa de 140 instituições financeiras, semanalmente, toda segunda-feira é publicada, ela traz algumas expectativas de juros futuro, de inflação e também da cotação do dólar. O que chama atenção aqui é que o mercado está consciente, ou pelo menos precifica, que ao longo de 2025 ainda teremos uma inflação alta a 5% e mais uma Selic a 15%, o que vai prejudicar muito créditos, empréstimos, financiamentos, e as situações vão ficar difíceis. Inclusive, segue a gente nas redes sociais que a gente vai falar algumas coisas, algumas estratégias de como você pode conseguir crédito subsidiado, crédito mais barato, então fique ligado caso você precise aí fazer movimentações de investimento, tá bom? O que chama atenção nisso é o seguinte, que a dosagem da medicação, ou seja, taxa de juros, está muito elevada. Isso deveria fazer com que a inflação caia vertiginosamente. Vale a pena lembrar que tínhamos uma inflação de uma Selic de 13% com uma inflação que bateu os 10%, né? Ou seja, você tem que uma taxa de juros, ela conseguiu jogar a inflação para baixo. Isso é saudável. O problema é que a inflação que estava a 3%, ela já foi para 4%, quase 5%, e agora o mercado já entende que ela vai ficar 5% ou acima disso, mesmo com uma taxa de juros elevada, que saiu do 10%, já está hoje no 12%, semana que vem vai para 13%, e o mercado já está precificando 15% em torno ali de maio. Isso quer dizer o seguinte, que o remédio não está fazendo efeito.
elevar a taxa de juros, mesmo nessa vertente, nesse volume, nessa quantidade significativa, não está sendo suficiente para jogar a inflação para baixo, o que gera essa crise e essa polêmica justamente no governo que está fazendo essas reuniões ministeriais. Ou seja, não está fácil. O governo precisa de soluções simples. Ele precisa parar de gastar. Ele precisa gastar menos. Ele precisa enxugar suas despesas. Mas falar isso num governo populista é extremamente complicado e impopular. E se soma que a popularidade do governo está baixa, ou seja, realmente é uma situação complicada que o governo tem para resolver e a gente aqui cabe monitorar, acompanhar e ajustar os nossos investimentos a esse tipo de cenário. Falando dos Estados Unidos, o TikTok por lá foi bloqueado, aquela estratégia onde os Estados Unidos queria passar menos informações, né, para a China. Então, o TikTok, um aplicativo chinês, foi acusado ali de estar coletando dados dos jovens, inclusive poder manipular ou influenciar algumas eleições. O pessoal lá acabou não gostando desse tipo de situação, bloqueou o TikTok. O Trump assume e dá 75 dias ali de, pessoal, vamos retomar e vamos discutir esses assuntos. Não só o TikTok, quanto outros aplicativos, como CapCut, por exemplo. Então, isso está dando uma certa polêmica por lá. A Petrobras, que vem aí tentando segurar o preço do combustível, vale a pena lembrar, Petrobras, uma empresa estatal, vem sofrendo aí pressão do mercado, porque numa tentativa do governo não jogar a inflação para cima, ele vem controlando o preço dos administrados, entre eles energia elétrica e também aí combustíveis. Então a Petrobras acabou não repassando isso. E aí, ou seja, a empresa está apresentando prejuízo, tiveram uma perda de mais de 9 bilhões em 2024, isso considerando alguns meses ainda que o balanço não foi fechado, porque ela não reajustou o preço. Agora ela precisa fazer esse reajuste. Fazendo um reajuste de preço, gera mais inflação, e aí a gente volta a esse mesmo cenário de turbulência para o governo. Ou seja, não está fácil para ninguém, tá? Outra questão é que o SP500 vem subindo vertiginosamente, subiu 24% em 2023, subiu 23% em 2024, ou seja, vem numa alta crescente. E o mercado por lá começa a se perguntar, até onde o SP500 vai? É claro que no histórico da primeira gestão do Trump, o SP500 subiu muito. O Trump tem uma visão pró-mercado, ele estimula, quer reduzir juros, quer estimular a economia americana, isso deve fazer com que a Bolsa Americana suba significativamente. Mas o mercado por lá já começa a calcular que as empresas estariam caras demais, principalmente as empresas de tecnologia. Até onde elas conseguiriam subir, né? Então você que está pensando em investir no exterior, tem que começar a ficar um pouquinho mais atento a esses highlights. A gente sabe que o cenário aqui não está fácil, mas a gente tem que ser muito crítico e muito analítico e muito específico justamente nessa gestão, aonde investir lá fora, caso você queira. Tá? A gente já falou aqui do preço dos alimentos que subiu e também a gente vai falar de um outro ponto que é relevante, que vai afetar a nossa economia, é essa chegada do Trump, né? O Trump acabou prometendo tributar a China em 60%, falou que vai tributar o Canadá em 25%, o México também, vai tributar a Europa, isso gerou uma certa turbulência. Esses números ainda não são oficiais, ele falou que vai anunciar isso em 1º de fevereiro, então a gente tem um tempinho ainda para acompanhar. Mas ele teve uma reunião agora em Davos, online, onde os empresários europeus perguntaram, e aí, Trump, como que vai ser essas tarifas? Quais serão as condições? Ele acabou falando que vai ser um jogo fair play, só vai fazer pequenos ajustes. Não disse taxas, não disse condições, e aí gera mais especulação. É o que o Trump sabe fazer, né? Sabe fazer todo mundo falar dele o tempo todo, porque ele sabe muito bem caminhar, fazer essa jornada de especulativa. Enquanto isso, o mercado está precificando. Só para a gente ter uma ideia, saiu um cenário onde um cenário base da Moody's, que é uma das agências aí de crédito, ela acabou falando o seguinte, ela acredita que o cenário básico vai ser 10% para taxar o México, 5% para taxar o Canadá, 5% para taxar a União Europeia e também 5% para taxar o Brasil. Sim, produtos brasileiros devem ter uma tarifa para chegar no exterior, nos Estados Unidos, lá de 5%. Países, não só o Brasil, como países da América Latina, 10% para o Vietnã e 2% para o Japão, que seria o melhor parceiro comercial aí dos Estados Unidos. Pessoal, esse é o nosso resumão, espero que você tenha gostado. Você pode acompanhar isso detalhadamente, diariamente, nas nossas redes sociais, YouTube e também Instagram. Então, uma ótima semana para você, um excelente final de semana e siga a gente lá nas redes sociais. Um abraço e até logo.